Da presença do Senhor Jesus. Aleluia. Ontem, os olhos são uma bênção. Foi tremenda, amém? Hoje eu saí daqui cheio da presença de Deus, dormi super bem. E hoje pela manhã foi uma bênção, amém? Então, assim, tem sido uma bênção, né? A gente sabe que a gente passa por luta, né? A gente passa por provações durante a semana. Tem semana que a gente sabe que, meu Deus. Mas no final o que acontece? Vitória nossa. Amém? O Senhor Jesus ele não falou que a gente devia ter batalha. Não terei aflições. Mas ele falou uma coisa interessante: tenha bom ânimo. E é a mesma coisa que ele fala no primeiro capítulo de Josué. A primeira coisa que ele fala a Josué, meu servo Moisés. Ele já está morto, ele morreu, né? Quero que você agora leve esse povo à frente aí, mas você precisa ter ânimo, coragem. Essas coisas nós que temos que ter. É você que vai ter que levantar, é você que vai ter que dar um passo. Mesmo a sua mente, o seu corpo está dizendo para não ir. Você tem que ir, porque quando você faz isso, você confia em Deus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Pronto para mais uma escola bíblica que vai adorar, exaltar o nome do Senhor Jesus. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai amado, Pai eterno, através do sangue do Senhor Jesus, Pai, eu coloco em suas mãos a escola bíblica dominical, Senhor. Amado Deus, ensina-nos a sua palavra. Pai, não estamos aqui para ouvir homens, Senhor. Nós estamos aqui para conselho de homens, doutrina de homens, mas sim para ouvir a sua poderosa, única, verdadeira palavra. Abençoa, Senhor, cada irmão que colocou, Senhor, esse propósito nesse domingo, de dar esse domingo para o Senhor. Abençoa esse irmão, Senhor. Fortaleça, Pai, Senhor, conhece o coração de cada um aqui. O Senhor conhece a luta, a batalha, os sonhos, meu Pai, o propósito de cada um. Senhor, em nome de Jesus, Pai, te agradecemos pela vitória da sua igreja e de cada irmão que está aqui. Abençoa os demais irmãos que estão se preparando para vir, Pai. Em nome de Jesus eu te peço e te agradeço. Amém, amém e amém. Glória a Deus, irmãos, pode se assentar, amém? Os irmãos chegar a 10 irmãos. Meu propósito era 10. Chegou 10. E é para lanchar depois, meu irmãozinho. 10 tem um objetivo o lanche, né? O irmão que chega mais cedo, uma Patrícia, vai ficar mais tempo. Ué? Chegar aqui 6 horas, vou ficar aqui na igreja 3 horas. Então vai fazer um intervalo ali, hoje eu vou liberar mais cedo. E aí vocês vão em lanche para aguentar. Não que vocês não iam aguentar, irmão, mas eu aguento melhor, né? A barriga forrada. Amém? Não é? Glória a Deus. Então, meu irmão, foi um propósito que ninguém, sou eu, não fui obrigado. Né? O irmão que quiser me ajudar, aceite, tá? Vamos dar para a gente fazer. Né? Preparar uma coisinha, porque faz diferença, irmão. Quando você come uma coisinha ali, sabe, mesmo, faz uma diferença. Né? Você fica muito mais tranquilo. Né? A gente para pensar, tem gente no Brasil, muitas pessoas que passam fome. Né? Passar fome, não pode não, né? E no Brasil tem muita gente passando fome. Glória a Deus, aleluia. Estamos aqui a falar do Senhor Jesus, da palavra poderosa que tem curado pessoas, né? Essa palavra tem libertado pessoas antes da gente pensar em vir neste mundo. Essa palavra estava curando, libertando, salvando, né? Antes da gente nascer, antes da gente conhecer, essa palavra estava trabalhando, essa palavra poderosa, né? E a Bíblia diz que no mundo, a Bíblia diz que neste mundo, este mundo já está no. Então, se esse mundo está no mar, tudo é mentira, tudo é engano, tudo é engano. Qual que é a única verdade que você pode segurar? Né? Porque tem coisas que parecem verdade. A Bíblia diz que tem coisas que são doces, né? O início ali, o seu paladar, mas o final delas são
Deus é algo que se multiplicou. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Lembra? Vai ser tremendo. O Senhor Jesus, não sei se foi uma conversa do Senhor, não sei se o pastor hoje pela manhã. É interessante quando o Senhor Jesus ele vai ser tentado, né? O inimigo usa a palavra contra ele. Usa a palavra. Usa que a palavra de Deus ela tem que se direcionar pelo Espírito. Até o inimigo usa a palavra. E ele trabalha. Você ouviu hoje, um pedacinho de uma pregação. Eu vou terminar de novo a posição que me deu. Ele usa meias verdades. Meias verdades. Está entendendo isso? É a sutileza. O que Satanás falou de Jesus ali não era mentira, não, gente. Era a palavra de Deus. Só de uma forma maligna, de uma forma que, né? Está vendo? A gente precisa da direção do Espírito Santo. Precisa da direção do Espírito Santo. Porque Satanás exatamente ele joga, ele faz o seguinte: você vai crer na palavra? Ó, o demônio fala dele mesmo, tá? O demônio tem a mesma palavra. Se encoraja o povo de Deus a crer na palavra de Deus. É uma estratégia? Então, como a gente faz para a gente. Será que nós estamos certos nessa palavra? Se a palavra exalta Jesus Cristo, vai por tudo. Não tem erro. Amém? Agora, cuidado quando a palavra ela não está exaltando Jesus. Ela está tomando outro rumo. Entende? Ela está exaltando o homem. Cuidado. Porque lembra daquela passagem de Pedro, que é maravilhosa? Que Pedro primeiro foi e fala a Jesus, o povo está dizendo que eu sou. Veja, imagina Jesus em Jerusalém, fazendo os milagres que ele está fazendo, alvoroço. Aí ele perguntou assim aos seus discípulos: o que a população, o pessoal aí está falando que eu sou? Aí eles responderam: ou fala que o senhor é Elias, ou fala que o senhor. Aí ele vai e fala: e vocês? O que vocês dizem sobre mim? O que vocês acham que eu sou? Aí quem vai tomar frente fala? Quem que fala? Aí o que Jesus disse? Isso foi revelado. Está vendo? Quando você vê, você entende que Cristo é o Filho de Deus, é dado para a gente. Não é da gente, não é entendimento nosso, é dado. Mas, né? O que acontece? Passa um tempinho, eu acho que no mesmo capítulo, e ele tem um momento que Jesus está falando que ele veio, a missão, Jesus tinha uma missão: morrer por nós, resgatar a gente, morrer pelo nosso pecado. Era a missão do Cristo. O Cristo nasceu com essa missão de morrer pelo nosso pecado. E Jesus estava falando a missão dele para os discípulos. É ou não é? Aí quem toma a frente de novo e fala? O que fala, Pedro, pastor? Ele chega e fala assim: Jesus, vem cá, quer dar uma ideia para o Senhor? Que história é essa de morrer? Olha só, que história é essa de morrer? Morrer numa cruz? Não, não vou deixar isso aqui. Olha, irmão, Pedro não falou por mal. Vocês compreendem isso? Ele não falou por mal. Ele não falou por mal. E Jesus, na mesma hora, Jesus fala. Por quê? Aí nós Jesus fala assim: por quê? Jesus fala: arreda de mim, Satanás. Você não cogita das coisas de Deus, mas sim das dos homens. Essa é uma revelação, irmãos. Está vendo? Se Jesus não morresse, você pode fazer o bem que for. Você não vai entrar naquele lugar maravilhoso. Você não ia receber o Espírito Santo. Compreende isso? E todos que morreram em Jesus não iam entrar no paraíso, não iam.
e ficar no seio de Abraão, ou iriam para o inferno, porque a Bíblia diz que, né, aquele que pecar vai morrer. Ora, Jesus morreu para aqueles que viriam, os que já tinham vindo, para toda a humanidade. Mas você acessa a salvação quando você recebe o que Ele fez por você. Se Ele fez por você, está pago. Agora, se Ele não fez por você, você será culpado dos seus próprios pecados. E aí Ele fala: arreda-te de mim, fala para Pedro, né? Satanás, você não cogita das coisas de Deus, mas dos homens. Então, meu irmão, caro irmão, amado irmão, isso que nós devemos entender. O ensinamento exalta Jesus Cristo para com Ele é do alto. Amém? Exalta o homem. Quem tem certeza? Quem está sendo exaltado automaticamente quando o homem é exaltado? Por quê? Sim, mas tem porquê. Porque quando o homem é exaltado, o demônio é exaltado. Sim. Mas tem algo ali que a gente tem que... Por quê? Porque quando o homem é exaltado, Satanás é exaltado. Sim, mas como posso dizer, meus irmãos? Porque fica na carne? Isso tem a ver com a carne. Mas por que Satanás fala assim? O que Jesus fala? Você não cogita das coisas de Deus, mas dos homens. E isso é um perigo, porque o que aconteceu? Vou refrescar a memória dos irmãos. O que aconteceu lá no Éden? O homem pecou. E o Senhor falou assim: destituído, o homem está. Morreu. Perdeu a educação espiritual. Eu falei no início aqui sobre o Senhor Jesus, que ele foi tentado, né? Ele entrou em jejum para ser tentado. É interessante, né? Ele já dá né? A gente fala bastante sobre isso, Patrícia. Jesus, ele jejuou 40 dias, 40 anos. Chegou carne lá para ser tentado? Não. Você jejuma umas horinhas, você se sente bem, mas de 40 dias, 40 noites. Tem carne. Está vendo que a tentação era na sua carne? E na tentação, Satanás fala algo com o Senhor Jesus. Se não me fala a memória, acho que é a tentação número 2. Ele me fala a memória. Tem pastores aqui que não se abençoaram. Ele leva o Senhor Jesus para o pináculo do tempo. O que ele fala? Por quê? Isso foi dado para ele. Toda a terra foi dada para ele. Quem deu para ele? O homem. O homem deu tudo para ele. Não foi? Adão deu tudo para ele. Por isso que Jesus fala: você não cogita das coisas do alto, mas das coisas do homem. Para você ver, mas Pedro não sabia, mas para você ver que a sua mente, se você tem que vigiar, porque são pensamentos que às vezes você está achando que está certo, mas o fim está sendo para adorar o homem, e o homem é nós mesmos, tá? Amém? Então a gente tem... É tremenda a palavra de Deus, irmãos. Está vendo como é que a gente consegue, pela graça e favor de Deus, mesmo neste mundo cada vez mais incrédulo, cada vez mais religiões aparecendo, cada vez mais doutrinas. É tanta doutrina. A igreja é bombardeada por cada coisa. É vento, é moda. Como é que a gente se situa neste mundo que cada vez está ficando mais diverso, mas a igreja cada vez vai vivendo mais, confiando no Filho de Deus, que é a verdade, não tem erro. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a verdade, o resto é mentira. Pronto, e acabou. Radical. Exalta Jesus, vai com tudo, não tem como errar. Agora, fala de Jesus, mas Jesus não é o centro. Nossa, tem um texto maravilhoso, meu Deus. Eu não vou falar de novo, porque eu vou ter que procurar. Mas tem um texto, pastora, eu vou passar para a senhora, se você quiser, que
Paulo fala sobre a cabeça. Cristo é a cabeça, né, pastor? Cristo é a cabeça da igreja, é a cabeça da minha vida. Ele é o centro, né? A cabeça e o corpo. Eu estava pensando outro dia, né? Vou falar lá na igreja que nós somos os X-Men do Senhor. Amém? Eu acho que a pessoa que criou o X-Men, acho que pensou, né, em Cristo, na igreja do Senhor Jesus. Vocês conhecem os X-Men? Que é aqueles super-heróis? Conhece? Do desenho, do filme? Não conhece, meu irmão? Não conhece? Eu conheço. É? Ganhar um prêmio, filho. Conhece não, irmão? Ah, meu. Vou refrescar a memória de vocês. Então, é um grupo de super-heróis que eles têm superpoderes, mas nenhum deles tem todo o poder. A força deles é a união. É o corpo da igreja. É a união. Cada um tem um poder que soma para combater o mal e tem um líder. Como é que chama o líder? Professor? Xavier. Não é isso? Qual que é o poder dele? Mente. Aonde que é a mente? Cabeça. Está vendo? A cabeça. Então nós aqui, ó. Eu sei, gente. Eu estou assim. É uma comparação abençoada, tá? É uma comparação abençoada. Mas tem a ver. Então Jesus é a cabeça. E o resto somos nós, o corpo. Né? Bem ajustado. Compreende? E Paulo fala o seguinte. Tem um terror, depois eu vou tirar o texto e vou passar para o outro. Ele fala, quanto outras práticas espirituais vêm para dentro da igreja, porque essa era a luta, né, pastora? Ele ia abrir as igrejas e ia embora. Depois de uma parte da igreja tinha que mandar carta, porque entrava tanta doutrina da igreja, tanta mistureba, até falar em línguas, vocês já leram sobre isso, né? Começa a misturar e ele manda as cartas para ajustar. Lê, pode vir, por favor. E ele é a cabeça da igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tenha a preeminência. Amém, mas não é esse o texto. Que ele fala o seguinte, ele fala assim, olha, se a cabeça, se outras práticas espirituais que são importantes e foram dados pelo Espírito Santo como dom, tá? Eles vão ter dons, diversos dons, amém? Glória a Deus. Mas os dons eles têm que, como posso dizer, complementar. Vocês vão entender? Quando alguma prática toma a frente, Paulo fala o seguinte: perde a cabeça. E se você perde a sua cabeça, há confusão. Quem está por trás disso? Amém? Glória a Deus. Estamos falando, irmãos, vamos entrar na palavra. Eu gosto dessa introdução que é para exaltar o Senhor Jesus. Amém? Nós estamos em Romanos. Os irmãos sabem onde nós paramos em Romanos? Nós paramos no capítulo 6. 5? A gente não leu o 5, não? Então vamos ler o 5. Lembrando que nós estamos falando sobre dois concertos. O concerto, os principais concertos da Bíblia, amém? Que é o concerto da lei, foi dada a Moisés. A Bíblia diz que a lei foi dada a Moisés, mas favor imerecido, mais conhecido como graça e verdade vieram por quê? Jesus Cristo. Amém? Então nós estamos estudando isso, irmão. A Bíblia diz que o fim da lei é Cristo, para todo aquele que crê, né? Eu não vou ver na lei, eu vou ver o que Jesus fez por mim. Aleluia, é Ele que me justificou. Amém? Glória a Deus. Vamos ler o capítulo 5. Então entenda, Paulo tem um encontro com o Senhor Jesus. Mudou a história da vida. Essa é uma mudança que a gente precisa estudar mais. Antes ele era um especialista da Saulo. O que é Saulo? Um advogado da lei, um advogado da lei, zeloso contra o primeiro Marte, que é o
Estevão morre pela causa do Evangelho, ele está lá. Aqueles doutores, pastor João, está metendo pedra lá, Estevão lá, e a Bíblia diz que o jovem Saulo estava parado, e esses deixaram a capa, porque, né, se você está com a capa, acha que acabar, né, irmão? Você está com a pedra, tira a capa e fica solto, para a pedra não mais. E eles tiraram a capa e colocaram aos pés de um jovem chamado Saulo. Ele não tirou a pedra não, mas ele estava lá certo. Tem que meter pedra mesmo. E esse mesmo irmão, quando ele estava indo para perseguir a igreja, Jesus aparece para ele e fala: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele fala em Atos, né? Quando Paulo está falando seu testemunho, fala: duro para ti recogitar contra os aguilhões, ou na tradução mineira que a gente fala muito, duro para ti dar sobre conta de vaca. Você vai lutar contra Deus Altíssimo? Como, Patrícia? Você vai contra? Não tem como. E aí ele entendeu tudo, Jesus explica tudo, cumpriu-se tudo que os profetas falaram sobre o Cristo, Jesus era o Cristo. Ele pôs pregar o Evangelho e saiu, ele trabalhou com o mundo. Deu a vida pelo Evangelho. Né? E ele escreve a carta de Romanos para a igreja cristã, que ele estava em Roma. Ele começa, e Roma é meu Deus. Vocês viram no filme, né? Como os cristãos eram perseguidos, né? Você viu a luz da cidade, como é que era? As tochas. Quem era as tochas? Quem estava pegando fogo lá? Era ruim dela. É isso aí. Também. Vamos ler então. Romanos 5. Justificados, pois, mediante a fé, não obras, temos paz com Deus. Por meio de quem eu tenho paz com Deus? Deus. Meu pecado foi pago. Deus não está irado mais comigo, amém? Eu fui justificado pela vida do Filho dele. Aleluia. 2. Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a essa graça no qual estamos. Olha, nós estamos firmes em quê? No favor de Deus. Todos nós estamos firmes. Não caia desse favor, meu irmão. Não tente se justificar diante de Deus, não que você cai. Tive para a memória, pastor e pastora Joana, em Gálatas fala sobre cair da graça. Já ouviram falar sobre isso? Cair do favor. Olha, isso é pecado. Você sai do favor, você vai direto querer se justificar, me abençoa pelas minhas obras, me abençoa porque eu sou bom. Não dê errado, cadê Jesus? Pai, graças eu te dou. Pelo sangue de Jesus, meu irmãos, pela graça do Senhor Jesus, que o Espírito Santo possa revelar isso para você. Nos momentos de luta, no momento de acusação, você vai e fala: Pai, graças eu te dou, porque eu sou justo pelo sangue da cruz. Sabendo disso, o pecado não vai ficar sobre a sua vida, porque a Bíblia é clara. O pecado não terá domínio sobre nós. Por quê? Porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça, do favor imerecido de Deus. A Bíblia também fala que o aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é o quê? A lei. Se a força do pecado é a lei, ora, eu não posso tocar na lei, que ela é maravilhosa, santa, poderosa, mas ela foi cumprida, bem cumprida naquela cruz. Jesus não errou, Jesus não pecou, Jesus carregou a sua enfermidade, carregou essa dor de cabeça, carregou esses pesadelos, carregou depressão, carregou toda a enfermidade no corpo dele, meu irmão, para que você hoje não carregue isso. Amém? Glória a Deus. Isso é a verdade. Batalha pela verdade. Amém? Glória a Deus. No 2 ainda. E gloriamos na esperança da glória de Deus. 3. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Olha,
sabendo que a tribulação produz paciência, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado no nosso coração por quem? Que nos foi dado. Ninguém conquista ele. É um dom, é um presente. Como que Deus é bom? Deu o Espírito dele. Como é que o Espírito Santo, tão puro, maravilhoso, pode habitar dentro de nós? E nós somos amém? Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom quem se anima a morrer, mas Deus prova. É para quem perguntou, falou essa semana: será que Deus me ama? Será que Deus me ama? Estou passando tanta luta. Desde quando eu aceitei Jesus, é só luta, é só guerra. Será que Deus realmente me ama? A resposta é aqui, ó. Você quer saber se Deus te ama? Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele não morreu como bonzinho não, nem justinho não. Ele morreu para a gente de unha. Glória a Deus. Logo, muito mais agora sendo justificados pelo seu sangue. Eu sou justo porque Ele me justificou. Isso é tremendo, irmão. Ele decidiu: eu amo minha criação e eu mesmo vou justificar ela. Por isso Satanás não pode te condenar. Não pode. Aleluia. Sendo justificados pelo seu sangue, seremos por eles salvos da ira. Deus não está irado com você, meu amado irmão. Não, pelo contrário, Ele te ama com todo o poder do universo. Aleluia. Amém. 10. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu filho, quem tem filho aqui não consegue nem imaginar a morte do filho, né? Você não consegue nem imaginar. Nós fomos reconciliados pela morte do filho, muito mais, estando já conciliados, com o nosso caso, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora. Recebemos que momento? Ontem? Vamos receber ainda? Agora. A reconciliação. Você é reconciliado com Deus agora. Amém? Portanto, agora em Cristo. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Porque todos pecaram. Todos, não tem um homem que não pecou, não. Todos pecaram. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo. Mas o pecado não é levado em conta enquanto não há lei. Amém? Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés. Entre Adão e Moisés não tinha lei. Mesmo sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, ao qual prefigurava aquele que havia de vir, ou seja, Adão na sombra de Jesus. Todavia não é assim um dom gratuito como ofensa. Porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça, o favor de Deus e o dom, pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Aleluia. Entendeu, irmão? Adão pecou e trouxe a maldição para toda a humanidade. Jesus venceu na cruz. Aleluia, não errou. O Adão que deu certo, o Adão obediente, através do ato dele que veio a salvação para ele. Compreende? Aleluia. E se você parar para pensar, meu irmão, você ouvir, tá? Eu achei maravilhoso. O pecado entrou pela boca, não foi? E a vida? Quando a vida é entre nós? É pela boca também, não é? Ou a gente não participa da Santa Ceia pela boca? A Santa Ceia nós vamos comer a vida, não é?
O corpo e o sangue de Cristo. É a vida. Olha a vida entrando pela boca. Glória a Deus. Amém? Estamos aonde? O dom, entretanto, não é como o caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça, o favor de Deus, transcorrente de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um, por meio de um só, reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça. Receba a abundância do favor de Deus. Receba o favor. Olha, a palavra falando, muito mais. Perdão, vou voltar aqui. Mas a graça transbordou, 17. Se pela ofensa de um, e por meio de um só, reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça. E o dom do quê? Então justiça é o quê? Justiça é um dom. Compreende? Receba a justificação e você vai começar a produzir o quê? Frutos de justiça, meu irmão. Então não tenta ser justo pelas suas próprias forças, que a sua justiça diante de Deus é trapo de imundícia. Essa é a justiça do homem. Então, aceita o favor de Deus na sua vida, seja humilde. Amém? É um dom. Aleluia. Quem está falando é um especialista, né, Paulo? Especialista, ele sabe do que ele está falando. Estamos no. Isso. O dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, saber? Jesus Cristo. Sabe quem recebe a abundância do favor de Deus? Quem recebe, fica recebendo. Obrigado, Jesus, porque eu sou abençoado. Obrigado pela sua graça. Vai recebendo, você recebe, vai recebendo. O que vai acontecer com você? Você vai reinar em vida. E Paulo disse que a lei é o ministério da morte. Está vendo como é que você pode ser salvo, cheio do Espírito Santo e ainda está operando morte na sua vida, porque você está querendo justificar através da lei? Não, é através do dom de Deus, através da justiça que provém da cruz, não da justiça que provém das minhas obras, do meu corpo. Não, eu sou justificado por Cristo. E aí, aquele que recebe a abundância da graça e o dom da justiça reinará em vida. Isso que o crente, por isso que muito crente que não está reinando em vida. E eu estava falando com os irmãos, eu tenho um pouco de estudo, que as pessoas pensam que morte é só caixão. Ah, morreu. Morte, cuidado com a morte. Não, gente. Você pode ser morto ou vivo. Vocês compreendem isso? Você está vivo, mas você não tem paz. Você está vivo, mas não consegue dormir. Você está vivo, mas está com medo de tudo. Como você vai ter prazer para viver, meu irmão? Com medo de tudo, medo do futuro. O Senhor Jesus disse o seguinte: eu estarei convosco todos os dias. Todos os dias. Cliente, esse demônio que fica jogando na sua mente. E se acontecer isso? E se acontecer aquilo? Para tirar sua paz, meu Senhor, mas seu pensamento. Ele está com você, basta cada dia. Aleluia. Vamos lá? Nós estamos 18. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio o favor de Deus sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Tremendo, esse texto é tremendo, né, irmãos? Esse texto é tremendo, merece assim tempo para a gente pensar sobre isso. Bem? 19. Porque como pela obediência de um só homem muitos se tornaram pecadores. Perdão, irmão, deixa eu repetir. 19. Porque como pela desobediência de um só muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, quem esse que obedeceu até o fim? Muitos se tornaram, eu sou justo por causa da obediência de Jesus.
Creia com todo o seu coração nisso. Creia, porque essa é a verdade. Você é justificado. Porque, meu irmão, todos que receberam Jesus receberam a justiça. E a Bíblia diz que como é que você é salvo? Aceitando Jesus, se com a boca confessamos que Jesus Cristo é o Senhor, seus pecados. Isso é fé. Aleluia. Deixa eu só terminar, irmãos, porque eu queria falar com você mais um pouquinho, mas tenho que pregar um pouquinho mais cedo hoje. 20. Sobreveio a lei para que, olha só, aqui que está. Olha o que ele fala. Ele era um doutor da lei, agora ele fala. Depois de falar da justiça por causa de Jesus. 20. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa. Depois você procura algumas traduções estão para que levantasse a ofensa. Ou seja, a lei veio para que o pecado aparecesse. Mas aonde abundou o pecado, superabundou o favor de Deus, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reina o favor de Deus pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Aleluia. Ele é demais. A obra que Jesus fez é algo extraordinário. Não deixe Satanás roubar Jesus da sua mente, do seu coração. Você nunca vai poder fazer. Mas se você não tem consciência da obra dele, você vai vir para a justiça própria. Você vai querer merecer. E quando você entra na justiça, tem um acusador. Quando você entra na lei, quem é o acusador? Você quebrou a lei. Você merece morrer. Aí se você não compreende a Bíblia, você vai querer morrer. Realmente eu não vou mais na igreja não, porque eu errei. Justiça própria. Agora, se você conhece a obra do seu Senhor e Salvador, você vai falar: Satanás, vai Satanás, porque Cristo morreu em meu lugar, por isso que eu não vou morrer. Aleluia. E isso traz vida, porque está escrito: o pecado não terá domínio sobre você, porque você não está debaixo da lei, mas debaixo do favor de Deus, através do sangue do seu Filho. Não perca isso. Fixe os seus pés, vamos terminar. Amém? Depois nós voltamos, aí vai ser o 6, né? Nós vamos para o capítulo 6, glória a Deus. Os irmãos, olha, eu, pela graça de Jesus, eu trouxe um lanche aí, um lanchinho, né, para os primeiros que chegaram. Né? Então você vem mais cedo, que aí eu, pela graça, vou dar um lanchinho para vocês. E os irmãos que quiserem me ajudar, amém? É um investimento. Fique à vontade. Isso não ficou caro não, ficou barato. Mas quem puder me ajudar, eu trago para mais gente, amém? Glória a Deus. É um investimento, né, irmã Patrícia? Tem um custo, né, irmão? Tem um custo. Agora o irmão Vicente vai vir mais cedo. Vamos lá. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Pai amado e Pai eterno, através do sangue de Jesus, Pai, eu peço a Ti, amado Espírito Santo, que o Senhor venha nos revelar poderosamente Jesus Cristo em nossas vidas. Senhor, a Tua palavra diz que em Jesus está escondido todos os tesouros da sabedoria. Jesus é a nossa salvação, Jesus é a nossa saúde, Jesus é a nossa justiça. Senhor, abençoe cada irmão, revela o Espírito Santo no coração de cada irmão a sua poderosa palavra. Pai, abençoa. Pai, em nome de Jesus, eu ordeno que todo espírito de enfermidade bata em retirada e saia de cada irmão. Receba saúde, meu irmão. Receba saúde, receba paz. Eu repreendo espírito de depressão, espírito de acusação, te repreendo e te expulso dessa vida. Meu Deus, em nome de Jesus. Pai, te agradecemos por ter nos escolhido.
Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Coloca em suas mãos a vida de cada irmão que saiu da sua casa cedo hoje. Abençoe. Uma semana de vitória, meu Pai. É o que eu desejo. Em nome de Jesus, Pai. Eu te agradeço. Amém, amém e amém. Com as palmas, louve o Senhor Jesus. Aleluia. Irmãos, tem uma lanchinha aqui. Só queria pedir para vocês comer para cá, para esses lugares. Junta só para cá, tá? Só por Cristo Jesus, dá licença.